Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de arte, né? Todos os estudantes e professores do ensino presencial mediado por tecnologia. Hoje é o dia da nossa revisão. Então, eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês nesse momento de revisitar os conteúdos. Então, vamos ver o que é que nós temos para a nossa aula de hoje? Vamos lá. Então, na aula de número 7, nós temos a revisão, ok? Muito bem, então vamos fazer as nossas anotações, prestar bastante atenção, que é um momento muito importante, principalmente alguma sala que teve algum problema e não conseguiu acompanhar. Esse é o momento de recapitular, revisitar os conteúdos da unidade número 1. Então, vamos lá? Muito bem, então iniciamos a nossa revisão com essa frase, essa célebre frase, né? Que diz, não se imita aquilo que se quer criar. Então, é uma frase de um artista que já fazia parte de um movimento artístico, onde eles falavam que a imitação para eles não seria necessária, mas eles tinham um fundamento que, para mudar o estilo de pintura, para mudar a sua forma de desenhar, inovar na sua arte, você teria que aprender também primeiro as técnicas naturalistas, do Renascimento, as técnicas acadêmicas para poder começar a modificar. Então, não se imita aquilo que se quer. O que eles queriam falar com isso? Que a partir da sua ideia, mostrar os objetos de várias formas, em vários ângulos, em um único plano, né? Seria uma nova forma de representar. Isso se dava com a observação dos objetos, como eles tinham a funcionalidade, como eles tinham a sua essência, o quadrado, o retângulo, o triângulo, certo? E aí vinha o quê? O paralelepípedo, a esfera, o cone, o cilindro, e a partir daí criavam essas formas. E o que nós podemos falar mais um pouquinho? Vamos ver? Então, o espaço do quadrado, plano sobre o qual a realidade é recriada, rejeita distinções entre forma e fundo ou qualquer noção de profundidade. Então, esse movimento artístico ele não utilizava perspectiva, certo? Nele, corpos, paisagens, sobretudo objetos como garrafas, instrumentos musicais e frutas, têm sua estrutura cuidadosamente investigada nos trabalhos de Braque e Picasso. São afinados em termos de projeto plástico, que não é fácil distinguir as telas de um de outro. Então, eles tinham uma técnica muito próxima, como eles faziam, como eles retratavam os objetos e as pessoas. E aí nós podemos falar dessa fase que envolve esses dois artistas, que era o cubismo. Então, o cubismo ele se divide em duas grandes fases. Essas duas fases elas vão perpetuar, né, e marcar esse movimento artístico, que vai de quê? De 1912, no chamado cubismo analítico e o cubismo sintético. Eu trouxe aqui duas imagens, onde eles apresentam para vocês justamente essas duas fases. O analítico é essa primeira que está toda em cinza, né? Porque eles pegam as imagens e, a partir daquelas imagens, como eles começam a fragmentar as imagens, querendo mostrar a parte atrás, na frente, do lado, por dentro. Então, eles fragmentam tanto que aí as pessoas, o público, começam a não reconhecer. E até mesmo os artistas, eles deixam de reconhecer o que eles estavam reproduzindo, de tanto fragmentado que estava aquela imagem. E ele se deu o nome de quê? De analítico, que vem da análise, né? O que será essa imagem? E aí eles vão resgatar essa imagem, eles voltam a representar esses objetos, essas pessoas que nós estamos vendo já na segunda imagem, tá? Que é a colorida que vocês estão vendo aí, né? Ainda vida com uma guitarra, aonde eles vão também inserir objetos que vão causar sensação tátil no espectador, como pedaço de madeira, pedaço de vidro, pedaço de jornal, mas eles resgatam as imagens. Nós já conseguimos visualizar uma guitarra, uma pessoa nessas imagens, e aí eles voltam e denominam esse retorno chamado de sintético. Então, nós tínhamos a fase analítica e depois a fase sintética.
E aí, continuando, passando desse abstracionismo, eles começam também a fragmentar e segue um novo estilo de pintura, que é chamado de quê? De arte abstrata. Né? Arte abstrata moderna, que conhecemos hoje, pode ser atribuída ao impressionismo, pós-impressionismo e cubismo. Todos os três ajudaram a perceber a ideia de que a arte poderia não ser representativa. Por quê? Anteriormente, todas as artes é como se fosse uma fotografia. Eles queriam chegar o mais próximo possível da imagem. Vem o cubismo, o impressionismo, né, o expressionismo, que começam o quê? A deformar. Foi lá no expressionismo que houve a primeira deformação de uma figura humana, tá? Que são o quê? As correntes de vanguardas. O que é corrente de vanguarda? Algo que não acontecia e que eles estão inovando a partir daquele momento. É um novo olhar através da arte. E aí, quais são os tipos de arte abstrata? Abstracionismo sensível ou informal, o taxismo, abstracionismo geométrico, certo? E aí, o que nós poderíamos falar sobre o abstracionismo sensível e informal? Vamos ver? Predominam os sentimentos e emoções, as cores e as formas são criadas livremente. Na Alemanha, surge um movimento denominado o Cavalo Azul, né? O Cavaleiro Azul, desculpa, cujos fundadores são Kandinsky, Franks, né? Entre outros, certo? E aí eu trouxe para vocês alguns exemplos, um exemplo, né? Desses abstracionismo, tá? O taxismo, o geométrico, né? E também chamado de orgânico. Aqui nós vamos ver as cores, vamos sentir as formas, né? As formas e as linhas onduladas, quebradas, poligonais, mas as cores elas vão estar predominando. Mas por quê? Nós não estamos vendo o quê? Imagens figurativas, nós estamos vendo uma pessoa, uma árvore, nós não estamos vendo, vamos dizer, uma estrela. Lá no cubismo eles fragmentavam, mas tinha algo figurativo. Aqui no abstracionismo não. E aqui nós vamos ter a questão do abstracionismo sensorial, que podemos chamar, que é o sentimento, é quando o artista joga a tinta sobre a tela e ele espera ver esse efeito. E as cores vão estar predominando, sem nenhuma coisa figurativa. Já na outra lá, da ponta, aquela outra, que é de Mondrian, ele vai trabalhar com formas geométricas, principalmente o quadrado, certo? Onde ele vai estar trabalhando as cores primárias dentro desse contexto. Se você perceber, são quadrados, retângulos, que divididos proporcionalmente, eles vão criando novos espaços e novas cores, certo? E aí vamos falar agora sobre o abstracionismo geométrico. Vamos ver? Então, é a arte abstrata geométrica que teve bastante influência do movimento cubista e do futurista, tá? Por que o futurista? O futurista, ele queria pegar os movimentos das máquinas, repetir os movimentos através da pintura. Então, ele repetia uma sequência de movimento e, às vezes, tornava a imagem até, vamos dizer, abstrata, tá? Isso devido ao uso de formas geométricas e com uma característica mais racional e dura nas representações. Sendo assim, as linhas e cores são organizadas de forma a resultar em uma composição majoritariamente geométrica, certo? Então, o que eu quero falar sobre essa questão do abstracionismo? A partir do momento que ele vai pegar a influência do impressionismo, do expressionismo, o expressionismo ele vai trabalhar principalmente com a deformação da figura humana, ele vai trabalhar com a dor, com os sentimentos, principalmente psicológico do artista, e ele vai expressar na sua obra. O impressionismo ele vem dizer que nem tudo é dor, mas o colorido, e que a luz, a incidência da luz sobre o objeto, ele vai mudar a sua tonalidade. E o que é isso que eles queriam falar? Eles queriam dizer que no escuro não existe cor, não é verdade? Uma cor mais, é uma luz mais, vamos dizer, suave, e uma luz mais forte, ele vai dar um verde diferente. Se você olhar uma árvore, a árvore ela não é um verde total, ela tem um verde claro, um verde mais amarelado, então ela não é uma totalidade.
Então, essas influências do abstracionismo, do expressionismo, e vem para o cubismo, quando eles vão deformar as figuras humanas, eles vão, vamos dizer, fragmentar, até chegar no momento que eles não vão mais reconhecer essas figuras, que é chamado de quê? De cubismo analítico. Quando eles retomam essas imagens, eles utilizam o quê? Pedaços de jornais, vidro, que eles vão ter a sensação tátil ao espectador. Se eu tocar ali, eu vou me cortar. Se eu tocar ali, eu sinto que é áspero, certo? E aí o abstracionismo ele vem com essa pegada, com a fragmentação, com o uso das cores, com a sensação tátil, e cria o abstracionismo, certo? Que nós acabamos de ver, então, o emocional, o geométrico, o orgânico, que nós vimos aí também, certo? E aí, a partir daí, cria-se também, nas vanguardas e na arte contemporânea, algo que é denominado de arte conceitual. E aí, o que seria essa arte conceitual? Vamos ver? Então, a arte conceitual quebra padrões, né? Quando foge do que se imagina de uma arte normal, como, por exemplo, um quadro ou uma pintura. As obras conceitualistas são compostas por objetos comuns e, por muitas vezes, simples, à primeira vista, o que gera diversos questionamentos. E aí eu trouxe alguns conceitos que vai mostrar essa questão da arte conceitual, mostrando que quando a arte conceitual ela tira o objeto da sua funcionalidade e bota como contemplativo, quem vai fazer a leitura disso vai ser o quê? O espectador. O artista ele vai quebrar paradigmas. Então, vamos ver essa arte conceitual que vai quebrar padrões, paradigmas em relação à arte. Então, nós temos aqui foco na ideia. O conceito, a mensagem é mais importante que a execução da técnica ou estética da obra. Então, eles pegam objetos funcionais, tiram do seu contexto e até mesmo uma fotografia ele vai mostrar. E aí o público vai estar vendo o que quer falar, por que ele utilizou isso. Então, são esses questionamentos, desmaterialização da arte. E o que seria? Muitas vezes, a obra não está no objeto físico, mas na ideia ou no processo por trás dela, tá? Então, o processo que aconteceu para se criar essa obra de arte, para colocar como ser aceita em uma obra de arte, tá bom? E aí, o uso de materiais não convencionais. Nós estávamos acostumados a ver o quê? As obras, pinturas, numa tela, que é algo convencional, utilizando as tintas. Mas aí esses artistas, a partir do cubismo, lembram do sintético, eles começam a utilizar o quê? Diagramas, fotografias, as performances, objetos do cotidiano. Eles vão inovar também, trazendo até um mictório assinado e colocado em uma exposição. Tira a sua funcionalidade e bota como apenas contemplativa. E ele vai ser o quê? O questionamento do sistema da arte. A arte conceitual desafia o mercado de arte, galeria e o papel do artista, questionando o que pode ser considerado arte. Será que tudo que é exposto é arte realmente? Será que o público vai aderir a isso? Então, a participação do público. Antes, o quadro ficava lá, a escultura ficava lá e era proibido tocar. Em alguns momentos até ainda é, né? Perpetuam aquela questão de só contemplar. A arte conceitual, as obras, né, envolvem interpretação ou interação do espectador. O que é essa interação? É o poder tocar, é o poder manusear, tornando parte do processo artístico. Então, o público ele vai fazer parte desse processo, né, que é a participação do público na arte conceitual. E o processo intelectual. A arte conceitual é muitas vezes associada a uma reflexão crítica, filosófica ou política sobre temas contemporâneos, certo? Então, aí nós temos essa questão da arte conceitual, quando ela abraça, né, esses objetos do nosso cotidiano e leva para questionamento do público. Será que isso é arte? O que eu quero falar nesse momento? Então, a arte conceitual ela quebra esses paradigmas, aí vem um outro
movimento artístico, que é a pop art. E o que é a pop art? A pop já está falando popular, vem do popular, a questão do questionamento da massificação do consumismo. É eu trazer algumas inquietudes em relação ao consumismo. Então, a pop art ela vai dizer assim, que a arte ela pode estar acessível a todos, principalmente através da serigrafia. E eles utilizavam muito a questão do quê? Como se fosse uma história em quadrinho, as cores primárias muito gritantes, a questão dos balões que eram utilizavam uma lata de sopa, como nós vimos, e criavam uma coluna, onde existia uma coluna dórica, jônica, que vem lá da nossa arte erudita, da nossa arte clássica, e coloca lá nas colunas. Quebra toda essa tendência que tem e vai questionar o porquê disso. Então, o consumismo vai estar muito presente nessa questão, porque era o início da televisão, das informações, e as pessoas aderiam a tudo isso sem questionamento. E a pop art ela vem fazer esse questionamento. Então, pop art ou art pop foi um movimento surgido principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra, na década de 1950, que utilizava elementos, figuras e a própria estética popular em seus trabalhos, de maneira a fazer uma crítica direta e irônica da sociedade consumista que se formava naquela época, especialmente com a popularização da televisão. Aquilo que eu comentei com vocês. Imagine hoje, como é que está essa questão do consumismo? Vocês mesmos podem fazer uma reflexão aí nesse momento. O que é que eu tenho que eu comprei porque eu vi na televisão? Será que era útil? Será que eu estava precisando mesmo? Então, a pop art ela vem trazer essa reflexão e, ao mesmo tempo, colocar a arte mais acessível a todos, através do quê? Da produção em massa, através do quê? Da serigrafia, certo? E aí falamos da pop art, e agora vamos falar um pouco da op art. Vamos ver? Então, o que é a op art? Utiliza de recurso visual que confunde a visão humana, dando a impressão de que a imagem está se movendo ou fazendo com que ela seja vista de formas diferentes, a depender do ângulo que a observa. Aí eu trouxe uma única imagem. Se vocês centralizarem o olhar de vocês nessa imagem central, convergido para o centro, vocês vão ver como se a imagem ela estivesse em movimento constante. Claro que isso é apenas uma ilusão, mas esse era o objetivo dessa op art. Não é pop art, é op art, tá bom? Então, ela trabalha principalmente com as linhas e com as cores, utilizando muito o preto e o branco. Não só o preto e o branco, tá? O que ela vai criar é justamente essa associação das linhas e das cores repetidas para criar essa sensação de movimento. E aí, falando das artes visuais que envolvem, falamos também de algo que está muito presente na arte, que é a dança. E fomos lá no início dos primórdios, que é o balé clássico. E aí, falando sobre o balé clássico, que possui características bem definidas, que tornam uma das formas de dança mais técnicas e refinadas. As principais características incluem... Quais são as principais características que inclui no balé clássico? Postura ereta, o que é? A coluna e a cabeça são mantidas em alinhamento vertical, com ênfase na elegância e no alongamento do corpo. O bailarino clássico geralmente tem essa postura muito alinhada, a coluna muito reta, a cabeça sempre mantida no alinhamento. E aí também tem a leveza e fluidez. O que é essa leveza e fluidez associada ao bailarino? O que acontece? Os movimentos são projetados para parecer leves e graciosos, como se os dançarinos estivessem flutuando, minimizando o contato visual com o chão. O que é isso? Geralmente, os bailarinos eles não vão ficar olhando para o chão, eles vão estar sempre com aquela postura alinhada, e aí, quando soltam, eles vão ter que ter uma leveza no cair no chão, certo?
E porque tem o quê? Uma técnica rigorosa. O balé clássico segue uma série de técnicas padronizadas, como plié, piruetas e arabesques, exigindo precisão, controle muscular e disciplina. Principalmente, meus queridos, a disciplina vai estar presente no balé clássico. E aí utiliza muito o quê? A ponta dos pés. As bailarinas são conhecidas por dançarem pontas dos pés, que são utilizando a sapatilha de ponta, né? Dançarinos, especialmente as mulheres, muitas vezes executam movimento nas pontas dos pés, simbolizando graça e leveza. Mesmo estando na ponta dos pés, elas têm que passar o quê? Leveza, graciosidade nos seus movimentos, na sua forma de dançar. E a simetria e a harmonia também. As coreografias tendem a ser simétricas e esteticamente harmoniosas, com foco em formas precisas e movimentos coordenados. Aí temos o quê? Os movimentos, eles são codificados. Os nomes dos movimentos, eles não vão mudar, tá? Eles sempre vão estar aqui, tanto no Amazonas, na Inglaterra, na China. Os movimentos, eles são codificados. Cada passo tem um nome específico e deve ser executado de acordo com normas tradicionais que foram desenvolvidas ao longo dos tempos. Isso aí faz parte de uma academia que não vai modificar, sabe? Ela vai permanecer, ela traz a sua origem desde os primórdios, tá? A questão do balé clássico. O uso de tutus e figurinos formais, também os figurinos é uma característica muito própria do balé clássico. Aí, nessa silhueta que vocês estão vendo, demonstra uma bailarina justamente utilizando esse figurino, né? Os figurinos clássicos, como tutus e sapatilhas de balé, são frequentemente usados, reforçando a estética refinada e a tradição. Música clássica. Geralmente, o balé clássico é acompanhado por música erudita, muitas vezes composta especificamente para performance. Passando no balé clássico, como na arte, nada se desperdiça nem é deixado de lado, pega a influência do balé clássico, mas de uma forma muito mais livre, muito mais solta, muito mais, vamos dizer, leve também, mas que é o quê? A dança moderna. Deixou de lado todos os passos do balé clássico? Não, mas ela vai trazer o quê? Se destaca por várias características que a diferenciam dos estilos tradicionais como o balé. Algumas de suas principais características, quais são? Liberdade de movimento, enquanto o balé clássico era rígido, aqui não. Ao contrário das técnicas rígidas do balé, a dança moderna valoriza movimentos mais naturais, fluidos e expressivos, permitindo maior liberdade corporal, conexão com o chão. Então, na dança, né, moderna, a conexão com o chão é muito presente. Os bailarinos utilizam o chão de forma ativa, rolando, caindo e apoiando-se, diferentemente do balé, que prioriza a leveza e o afastamento do solo. Expressão emocional. O foco está em transmitir emoções profundas e autênticas, com coreografias que refletem sentimentos e narrativas pessoais ou sociais. O uso de técnica de respiração. A respiração, ela vai estar, vamos dizer, 100% ajudando o movimento desses bailarinos. A respiração é integrada ao movimento, influenciando o ritmo e fluidez dos passos. Improvisação. A valorização da improvisação como ferramenta criativa, permitindo ao dançarino explorar e criar movimentos em tempo real. Gente, essa improvisação, ela não é dançar de qualquer jeito, não. É uma improvisação elaborada, tá bom? Não é de qualquer jeito que eu vou improvisar, não. Tem todo um contexto de improvisação. E aí vem o quê? Esse movimento orgânico, que é de dentro para fora, né? Os movimentos são inspirados pela natureza e pela anatomia do corpo humano, buscando fluidez e naturalidade. Quebra de simetria, o que acontecia no balé, que era simétrico, aqui não, vai ter essa quebra e também a quebra da formalidade. A dança moderna desafia a simetria e o formalismo do balé, adotando formas assimétricas e não convencionais.
certo? Então, aqui nós fizemos, né, uma releitura do que nós vimos, relembramos também o que nós vimos durante a nossa unidade, e aí finalizamos agora a nossa revisão.